meu nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Que bom que você tá aí, querido educador cristão. Olha aqui o que temos para esta semana. Tá lotado de coisa, né? É porque durante essa semana nós vamos trabalhar muita coisa para te ajudar com as crianças, para que elas não façam parte do Halloween. Essa festa que comemora o quê? Coisas que não são boas. Mas antes de começar, quero te pedir que você deixe aqui teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai, ativa aí, deixa tua curtidinha. E quer deixar comentário? Deixa. Estamos juntas, né? Nessa causa muito importante. E você pode estar pensando assim, mas eu não preciso falar, os pais não vão deixar as crianças participarem. Sinto muito te dizer que tem muitos pais que acham que essa festa do Halloween não tem nada a ver as crianças participarem. Infelizmente, essa é a verdade. Nós temos conversado com pastores e de vários lugares, não só do Brasil, mas de fora do Brasil, e eles têm comentado com a gente sobre crianças da igreja que participam do quê? Da festa de Halloween. E se elas participam é porque os pais deixam. Então, quero começar esse papo de segunda te conscientizando sobre isso e uma chamada para a gente orar sobre esse assunto. Orar pela família cristã, para que Deus toque no coração dos pais também a respeito desse assunto. Se for necessário, prepare sim uma mensagem, prepare um bate-papo para conversar com os pais. Eu acho muito válido, viu? Porque é difícil quando a família não entende o nosso trabalho no Ministério Infantil. E como que a gente vai trabalhar com os pais? Da mesma maneira que a gente trabalha com as crianças, mostrando a origem dessa festa, o que é que tem por trás dessa festa. E isso é algo muito importante. A proposta que eu tenho para vocês é, primeiro a gente conscientiza as crianças a respeito do Halloween e depois a gente propõe outra coisa para elas. Então você não vai participar dessa festa, seja na escola, no clube, no condomínio. Você vai participar da festa que nós vamos fazer na igreja. E faça a festinha para as crianças. Tem festa do céu, tem a festa da vida que a gente vai trabalhar essa semana. Nós temos festa no castelo, nós temos príncipes e princesas. Aqui na descrição do vídeo tem um link, você vai conhecer todo esse material, que são alternativas para a gente fazer festas que as crianças podem participar. Elas podem vir com roupa de príncipe, de princesa, de personagens legais que elas gostam. Elas podem vir de chapéu maluco, de mochila maluca. Deixa elas se divertirem, óculos maluco, tênis maluco. Faça coisas divertidas para elas usarem na igreja. Tem um clima de festa, de alegria, mas comemorando coisas boas, ok? Então, não é que não pode participar de nada. Pode participar de coisas que glorifiquem a Deus. Essa semana estamos lançando um clipe, uma música que diz: minha vida é uma doçura. Criança cristã não faz travessura, porque a vida dela é uma doçura. A doçura do quê? Do amor de Deus. E nós celebramos a vida. Fica comigo essa semana, que a gente tem muita coisa boa. Tem ministração, tem dinâmica, vai ser lindo. Mas hoje, no papo de segunda, eu quero conversar com vocês a respeito disso. Quer dizer, já estamos conversando, né? E o texto bíblico, pra gente basear tudo isso de vida, é Lucas 20:38, que diz assim: isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. Em Jesus
Nós temos a salvação porque Deus nos deu a salvação através de Jesus. Então nós não temos nada com morte, nós não temos nada com essa questão de cemitério, de zumbi, de fantasma, de morto-vivo. Isso é coisa das trevas. Gente, nós precisamos orar para que Deus traga discernimento no coração dos cristãos, porque eu acho impossível você achar normal a criança se divertir com maldade, com travessura. Qual é o texto bíblico que traz base para isso? Não existe. O nosso Deus, Jesus, ele é rei dos vivos. O que ele fez com a morte? Ele venceu a morte. Então ele venceu o rei da morte. Então nós não podemos, gente, isso não é normal. Não é normal brincar de assustar. Não é normal brincar com as trevas. Isso é algo que a gente não pode aceitar. Eu lembro, ano passado, uma amiga minha, ela me ligou pedindo orientação, porque a filha dela, que estava indo na creche, de repente disse, não queria ir mais. Ela, filha, por quê? E o que ela observou? Que na porta da creche tinha uma bruxa. As professoras colocaram a bruxa, porque elas iam comemorar o Halloween. Então na entrada da escola tinha uma bruxa e ela estava com medo. E é normal uma criança sentir medo. O que não é normal é a criança não se assustar com essas coisas, sabia, gente? E a gente precisa pensar, por que não se assusta? Porque começa a se acostumar com a cara do mal, do que é ruim. Começa a se acostumar com trevas. Outro testemunho que eu quero dar para vocês é de uma professora, que ela disse que ela tinha um aluno que ele era viciado em filme de terror. Gente, por favor, filme de terror já está provado cientificamente. Criança não pode assistir filme de terror. Por quê? Por causa do desenvolvimento psicológico da criança. Ela ainda não tem cabecinha para entender que aquilo é fantasia, que não é verdade, que é ficção científica. Não, a criança, a determinada idade, tudo ela interpreta no literal. Então, traz danos psicológicos, traz dano para a mente da criança. Então, essa professora, ela falou a respeito de um aluno, ela falou assim, Mara, tudo que ele desenha é voltado pro terror. E ela me mostrou o caderno dele. Tudo era com coisa de terror, com sangue, com dente de vampiro, uma coisa horrível. Ou seja, uma criança opressa por causa de filme de terror. Não brinquemos com essas coisas. Isso é sério. Daí nós temos as crianças que fazem xixi na cama com medo de ir no banheiro. Por quê? Porque assistiu filme de terror. Nós temos brinquedos que assustam crianças. E quem que compra o brinquedo? É o pai e a mãe. Quem que deixa acionar os jogos de terror, os filmes na internet? É o pai e a mãe. Então, esse trabalho passa com a família também. E quero falar de mais um testemunho agora com um adulto. Eu estava numa igreja em Santa Catarina e estava falando a respeito disso. E ele falou assim, Mara, eu quero que você leve meu testemunho para outras pessoas, para elas saberem o quanto o filme de terror prejudica a vida do ser humano. E ele comentou que quando ele estava entrando na adolescência, ele assistia muito filme de terror. E ele começou a falar dos danos que esses filmes trouxeram durante toda a vida dele. E ele disse que ele se sentia opresso, ele sentia uma opressão que ele não sabia da onde. E um dia Deus usou um irmão na igreja para conversar com ele sobre isso e para orar com ele, e foi onde ele foi liberto. Ele disse que depois daquilo a vida dele mudou e ele reconheceu, Deus mostrou para ele que tudo aquilo que ele passava é por causa daqueles filmes horríveis que ele assistia na adolescência dele. E os nossos adolescentes assistem muito filme de terror. Então, gente, não é certo brincar com as trevas. Não é legal brincar de assustar. Cuidado com essa questão de susto. Eu não sei por que as pessoas se divertem em ver as crianças se assustando. Você já levou susto? É horrível. Eu, quando me assusto, o meu coração, ele dispara. Eu sinto uma sensação horrível. Por que que a gente acha que é normal brincar de assustar? Não, não é. Então eu tô trazendo tudo isso para conversar com você, para você ter argumento para conversar com esses pais também e com as crianças.
Então Jesus, ele é rei dos vivos. E nós estamos trazendo o quê? Essa alegria da salvação. Dia 31 de outubro, que é o dia que se comemora o Halloween, essa cultura que infelizmente está chegando aqui no Brasil, é o dia o quê? Tem duas datas importantíssimas no dia 31 de outubro. Não tem por que igreja comemorar Halloween. Porque tem igreja que acha que pode comemorar Halloween. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. E dia 31 de outubro é o dia da proclamação do Evangelho. Meu Deus do céu! Que lindo que é tudo isso! E é nisso que nós devemos nos concentrar, né? E faz a festa da Reforma Protestante, nós temos a proposta da festa do castelo, as crianças se vestem de príncipe e princesa, você ensina elas sobre a Reforma, coisas tão lindas. E o que a gente faz? O que a gente quer? Essa semana a gente vai estar trabalhando tudo isso. A gente vai explicar para as crianças o porquê nós não comemoramos o Halloween. Porque os doces são consagrados. Já viram como é que estão os doces? Em formato de olho, em formato de abóbora, em formato de miolos cerebrais, em formato de dedo. Quando que nós achamos normal dar essas coisas para as nossas crianças comerem? Meu Deus, gente, não, nós precisamos ter discernimento. Como é que eu vou dar um doce, um chiclete em formato de olho para minha criança comer? E achar que isso é normal? Cuidado, cuidado, porque tem muitas coisas que são consagradas. É óbvio que essas coisas são consagradas. As trevas. A Deus não é as trevas. Então, cuidado, muito cuidado. Converse com as crianças sobre isso. Como é que você vai comer um chiclete em formato de olho? Qual é a mensagem que você está passando para isso? Fale com elas sobre o mundo espiritual. Ai, mas será que elas têm idade para saber? Precisa saber que as roupas... Por que eu vou vestir com uma roupa que na história de terror é um assassino, é um matador, que esquarteja as pessoas? Tá vendo a gente como é ruim? Quando a gente começa a pensar em tudo isso, zumbi, morto-vivo, por que eu vou me vestir assim? Então, vale essa conversa, tá? Vale, na verdade precisa. Daí você pode estar se perguntando assim, mas será que esse tipo de coisa traz efeitos para a vida da criança? Traz sim, eu vou trazer um exemplo bíblico. Saul e Davi. Saul, ele consultava feiticeiros, agoureiros, ele consultava todo esse mundo espiritual caído. E nós sabemos o fim de Saul. Você lembra como que Saul morreu? Saul se matou. Então, nós vemos o quê? Saul, um rei decadente. E começou bem, porque foi Deus que levantou Saul. Mas Saul, ele enveredou para esse lado do mal. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E nós vemos o outro rei, Davi. Davi, nós não estamos dizendo que Davi ele não errou. Davi, ele errava. Mas Davi, ele consultava a Deus. Quantas vezes nós vemos Davi consultando a Deus, acreditando a Deus a vitória? Davi, o coração dele era totalmente inclinado para o Senhor. E nós vemos o quanto Deus estava com Davi, o papel de Davi na história de Israel, os salmos que Davi escreveu, coisas maravilhosas, um rei usado por Deus poderosamente, um rei que consultava a Deus. Então, esse é o exemplo bíblico que nós temos que prestar muita atenção. E você pode estar se perguntando assim, será que esse é meu papel como professor de criança? Não esqueça, eu falo muito isso daqui. Nós somos professores, tios, tias de criança, educadores cristãos. E Deus colocou na nossa vida a missão de pastorear o coração dessa criança. E quando a gente fala de pastorear, o pastor, quando ele cuidava da ovelha, ele o quê? Ele prevenia os acidentes. Quando você vê o que o pastor faz antes de levar as ovelhas para o aprisco, você vê que ele ia lá, ele via se não tinha um buraco, ele via se não tinha perigo. Para quê? Para que a ovelha não se machucasse. A ovelha é um bicho muito inocente. Na hora de beber água, leva ela em águas mansas, porque nas águas muito turbulentas ela pode cair e se afogar. Então o pastor ele tem essa de prevenção. E olha o que diz o Salmo 23, ele me leva a pastos verdes, gente, é o pastor que leva, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Justiça é fazer o que é certo.
E nós temos esse papel de guiar nossas crianças nisso. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui juntas, porque é tempo da gente estar em estado de alerta. Estou começando cedo trabalhar tudo isso nessa semana, logo depois do Dia da Criança, para a gente se preparar. Porque Deus quer sim, é do desejo do coração de Deus que nós guiemos essas crianças pelas veredas de justiça, e não de morte, de vida. E isso Deus vai nos capacitar, ok, querida educadora cristã, querido tio, querida tia? Deus está conosco e não podemos nos omitir. Omissão também é pecado. E quando a gente pega a Bíblia, os textos bíblicos, nós temos muita base para trabalhar a questão de não ao Halloween. Não é só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. É algo muito sério. O inimigo, quando ele quer nos distrair com relação às sutilezas dele, coloca essa coisa. Ah, é só uma brincadeira, não tem nada a ver. Eu sei que vai vir gente comentar aqui a respeito disso. Ai, vocês são os ignorantes. Pode até ser. Pode até ser. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E as opiniões, você pode ter a opinião que você quiser. Eu estou falando a respeito de ensinar no caminho da justiça. Eu estou falando a respeito de Bíblia, de Palavra de Deus. Eu estou falando a respeito das crianças cristãs, pequenos cristos. E é disso que nós estamos falando. E por que a gente está trabalhando tudo isso com antecedência? Para que Deus possa usar a sua vida com poder. Para que a gente não permita que as nossas crianças entrem por esse caminho. Depois está aí sofrendo, com medo de dormir no quarto, não dorme, tem pesadelo. Gente, as crianças têm pesadelos horríveis. Elas acordam chorando, sofrendo. Isso não é normal, gente. O que a Bíblia diz? Salve, em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz descansar em segurança. Paz, Deus tem paz, não pesadelo, não medo, não choro, não xixi na cama. Não, porque muitas vezes elas fazem xixi na cama, porque medo de ir no banheiro. Daí no outro dia tá lá, você lá, briga. E tem uma causa espiritual profunda por trás. Então a gente tá junto nisso, ok? Nós estamos terminando esse vídeo e a partir de amanhã nós vamos pra prática. Essa semana tá cheia de coisa, estamos lançando um clipe. Coloca a música aí, coloca a música. Pra eles ouvirem várias vezes o clipe tá bem legal. Porque isso vai grudar na cabecinha dele. Quando vir o convite pro Halloween, eu não faço travessura, minha vida é uma doçura. A música fala a respeito disso. Tem festas que digo sim, outras digo não. E a música vai nos ajudar em tudo isso. Deus tem essa missão para nós e nós estamos juntas. Vamos lá então? Deus abençoe. Te espero amanhã no nosso próximo vídeo.